Segunda parte. Sangue e vinho. O verão de 1793. Na vida, motivos muitos tereis para beber, se para bem os ponderar tempo houver. Felicidades ou tristeza sempre o destino envia, para todas enfrentar, um só remédio, a cada dia. Vinho, os ditosos mais felizes torna ainda, alívio de provações e mágoas sobrevindas. Os tempos serão o que deles fizerdes, inquietações o ébrio não irão perturbar. Sede alegre com amigos, se os tiverdes. Adeus, dizei-lhes, se a festa acabar. O vinho é o conforto que a providência deu, do berço ao casamento, da velhice ao céu. Anna Maria Lindgren, 1793. Capítulo 1. Querida irmã, é a minha intenção escrever-te sempre que tenho oportunidade, mas, como ainda não sei para onde enviar os meus escritos, terás de me desculpar pelos longos textos que redijo enquanto espero pela oportunidade de os entregar a um portador. Ainda assim, é com prazer que pego na pena e te escrevo sobre o dia de hoje, que começou com bons auspícios. Acordei de madrugada, saí imediatamente da cama, tirei o pinico de porcelana do seu lugar, subi a camisa de noite até a cintura e agachei-me na posição habitual. O esvaziar das tripas foi um prazer como tenho tido poucos, uma vez que todos os fatores se conjugaram para produzir os melhores resultados. Apesar de a minha alimentação não ser a melhor ultimamente, a consistência era impecável, suficientemente firme para oferecer alguma resistência, deixando para trás uma sensação de realização, mas ainda assim bastante suave para não causar o menor desconforto. No mesmo segundo que soltia tripa, fui recebido como fanfara do galo do vizinho e que era merecido. Quando lavei o rosto e me vesti, estava de excelente humor. Este estado de espírito estava prestes a ser posto à prova. Pouco depois de terminar a minha rotina matinal, ouvi as pancadas na porta que temia, seguidas de gritos roucos. Christopher Blix. Abre para podermos falar contigo. Blix, seu canalha. Escolhi não obedecer, por ter a certeza de que viera do criado ao serviço do homem que me havia emprestado uma quantia razoável. Por isso, não perdi tempo e enfiei as minhas posses num saco de viagem, pulo ao ombro e saí para a cozinha, pela porta ao lado. Junto ao fogão, encontrei a rapariga, Elsa Johanna, que me fitou e me lançou um olhar zangado quando roubei um pão e saí pela janela que dava para o quintal. 6 varas abaixo, estava um monte de estrume onde a dona da casa, a viúva cuja alma caridosa me havia permitido viver a crédito, juntava os dejectos dos cavalos. Baixei-me até estar suspenso apenas pelos braços, fechei os olhos, disse uma prece silenciosa e soltei-me do peitoril da janela. Imagina o meu alívio quando aterrei incólume no estrume. De lá de cima, ouvi a voz da Elsa Johanna despedir-se de mim. O melhor que fazes, Blix, é não voltares a aparecer por aqui, porque a viúva Beck esperava certamente ter a cama aquecida muitas noites ainda antes de considerar a dívida saldada. E, quando ela for fazer as contas, o teu cabelo bonito não te vai valer de muito. Sacudi alegremente as minhas madeixas douradas, que por esta altura já me davam pelos ombros, acenei-lhe uma despedida enquanto sacudia a porcaria das calças e saí pelo lado oposto do quintal. Fiquei feliz por a rapariga me ter lembrado disso, pois, se não fosse ela, ter-me-ia esquecido. Pus o chapéu na cabeça e tive o cuidado de esconder todo o cabelo debaixo dele. Como sabes, o meu cabelo louro sempre foi uma fonte de orgulho para mim, mas nem sempre joga a meu favor, pois torna-me reconhecível ao longe. Ah, Estocolmo, querida irmã. Quem me dera que pudesses ver a cidade como a vejo, tão diferente da caruscrona da nossa juventude. Aqui, as casas são de pedra esculpida, e toda a cidade brilha como ouro, especialmente sob a luz matinal, em dias como este. Todos os edifícios são diferentes, mas a cor é a mesma. Um homem educado contou-me que foi o grande arquiteto da cidade, Karurg, que deu essa indicação, e o seu sucessor, Koning, seguiu-a à risca. Imagina, irmã, um único homem, escolhido pela sua integridade, que venera a cidade como um jardim, pela sua beleza. Já pensaste quanto a nossa cidade dilapidada, com as suas casas de madeira, poderia beneficiar de cuidados semelhantes? O meu trajeto do cimo da colina de Sodermal em direção a Slussen ofereceu-me uma vista maravilhosa de Stadsholmen, e mais uma vez fiquei de excelente humor. Quem poderia queixar-se de passar os dias numa cidade assim? Na ilha, as torres da igreja reluzem. Nicolai, Franciscus, Gertrude. As ondas brilham e reflectem a luz. As fachadas de Skepsbron erguem-se na direção das ondas do Saltson, onde os navios estão ancorados, e do outro lado da ilha fica o Palácio do Rei, um edifício tão grande que é quase impossível de descrever por palavras. Pouco antes do meio-dia, atravessei Slussen pela Ponte Vermelha, virei à esquerda ao longo da Praça Kornjanstor com os dedos a tapar o nariz por causa do Flugmotet, um monte de fezes alto como uma montanha, irmã, ali reunido à espera do transporte para os campos e para as refinarias de salitre. Passei por várias pessoas finas e pedintes, cada um deles com algum pormenor fascinante. Fosse um relógio de ouro à cintura, uma peruca de cabelo verdadeiro, um pé deformado ou mãos tão desfiguradas, que o melhor que temos a fazer é ignorá-las, algo de que não sou capaz. Pouco depois, dei comigo na praça de Ridar Storgete. Ainda mal tinha tido tempo de olhar em volta quando uma voz me chegou aos ouvidos. Ora vejam, é o Blix, na rua, à luz do dia. E mais uma vez à procura de alojamento, a avaliar pelo saco que carrega. Virei-me, ainda atento à presença de credores e dos seus castigos, mas foi com alegria que vi que era o meu amigo Ricard Silvan, que ia a caminhar pela calçada, vestido com um casaco novo com gola bordada, uma peruca de lã e calças compridas. Oh, mestre Silvan, de quem sou um humilde criado, respondi, não terá por acaso informação sobre uma propriedade que alugue quartos a um preço razoável ou mesmo um sótão, de preferência a propriedade de um cavalheiro generoso disposto a emprestar uns riksdaler a um jovem em início de vida. Rimo-nos e abraçamo-nos. Infelizmente, Christopher, eu próprio tenho dificuldade em encontrar um colchão para mim,
especialmente um que não se ponha a andar a meio da noite, levado pelas pernas de milhares de piolhos, e me faça acordar num lugar completamente diferente daquele onde adormeci. Mas nem tudo está perdido, irmão, tenho algumas moedas no bolso. São o suficiente para uma refeição e uma bebida para empurrar a comida para baixo. Graças a Deus, disse, quando acordei soube logo que seria um dia feliz. Demos o braço e dirigimo-nos para a cidade para comer alguma coisa. Em Freden, o dono da taberna olhou-nos de lado assim que eu e o Silvan entramos. O Silvan teve de negociar com ele antes de podermos sentar-nos. As moedas que tinha no bolso foram examinadas, e o homem confiscou-lhe toda a bolsa como pagamento por muitas canecas bebidas a crédito no passado, mas aceitou aquele pagamento como prestação, desde que nos comprometêssemos a pagar o resto mais tarde. Sentamo-nos à mesa, enchemo-nos de arenque acabado de assar e bebemos tudo o que nos apeteceu. Depois de algumas canecas, partilhei com o Silvan as preocupações que me atormentavam. Devia ao Jonas Silfer mais do que podia pagar. Se fosse apanhado pelos seus cobradores, iria parar à prisão, onde a minha beleza e juventude ficariam arruinadas. Fiquei espantado quando o Silvan soltou uma gargalhada. Christopher Blix, não sabes nada sobre a anatomia da dívida? O Silvan pôs-me um braço sobre os ombros. Ouve, Christopher, vou ensinar-te umas coisas sobre a vida numa cidade grande, cuja ignorância tenho de te perdoar ao ver que chegaste há pouco tempo. Os meus olhos arregalaram-se à medida que ele falava. O que Ricard Silva me explicou foi um método infalível para me manter vivo e gozar a vida ao mesmo tempo. Como bem sabes, é apenas uma questão de tempo até uma pessoa pobre e endividada ser levada ao tribunal pelos credores, altura em que lhe tiram tudo o que possui como pagamento das dívidas. Se os bens não cobrirem o valor da dívida, a pessoa é atirada para a prisão, onde fica até os que lhe são chegados conseguirem angariar dinheiro suficiente para sua libertação. O truque, sussurrou Silvan, é nunca pedir muito ao mesmo benfeitor. Digamos que recebeste 2 riksdaler do Jonas Silfer. Naturalmente não podes pagar, uma vez que os gastaste nas necessidades da vida, como raparigas, vinho e música. Nessa altura, procuras outro conhecido, pedes-lhe 4 riksdaler e marcas um encontro com o Silfer para lhe pagares uma prestação. Podes pagar-lhe 1 riksdale e prometes pagar o restante em breve. E agora, Blix, quanto dinheiro tens para te divertires? 3 riksdaler, exclamei. Exato, Christopher, e depois repetes o procedimento. Desde que te rodeis de pessoas generosas, tudo correrá bem, uma vez que usa sempre parte dos novos empréstimos para pagar os empréstimos antigos. Silvan pestanejou e deu-me um beijo brincalhão no rosto. É assim a vida na cidade grande, irmão Blix. Um brinde aos novos amigos que vamos conhecer esta noite e cuja generosidade te vai libertar dos cobradores do Silfer. Um brinde ao mestre Silvan. Gritei eu mais alto do que planeava, fazendo o dono da taberna franzir a testa, e esvaziei a minha caneca. Devemos ter ficado muito tempo em Freden, mas não consigo lembrar-me ao certo de quanto. A noite já tinha caído quando saímos aos tropeções para a rua, apoiados um no outro para manter o equilíbrio. A praça e as longas ruas estavam mergulhadas nas sombras, mas o céu nocturno ainda ostentava tons de vermelho sobre os telhados e iluminou-nos o caminho. Encontramos um grupo de pessoas como nós junto ao poço e seguimos-las, já que estavam a ir para um baile em Slottsbacken. Demoramos um pouco mais do que esperava a negociar a nossa entrada, e usei esse tempo para me libertar de um pouco do que tinha bebido. Sic transit gloria mundi. Grido o Silvan alegrament enquanto eu limpava o vômito de boca. Lá dentro, deparei-me com um salão maravilhoso, querida irmã, com tectos tão altos como os da igreja da nossa terra, com galerias que subiam até meio das paredes, onde os convidados bebiam vinhos finos de copos de cristal e brindavam conosco. Se rastejássemos com falinhas mansas, podíamos convencê-los a verter os copos para cima de nós enquanto tentávamos apanhar o líquido com a boca. A peruca do Silvan sofreu com a falta de habilidade do dono para proteger da queda do líquido, e a lã molhada colou-se-lhe ao nariz. Mas que importância tinha isso no meio de tão grande celebração? Todos se divertiram com as nossas macacadas. Nesta altura, o salão começou a girar, mesmo quando eu estava parado, e desisti da minha tentativa de dançar o minuete quando quase derrubei uma mesa. Sentei-me por um momento e devo ter adormecido encostado à parede, porque ao fim de algum tempo dei comigo a ser abanado por um tipo de libré e a ser levado para a porta. Já eram quase 10 horas, por isso tinham de terminar o baile para não provocarem a intervenção da polícia. Lá fora, na praça, as pessoas estavam de pé a conversar, apesar de as candeias nas esquinas mal conseguirem iluminar o espaço imediatamente abaixo delas. Não sabia para onde o Silvan e os outros tinham ido. A falta de melhor, sentei-me a conversar com um cavalheiro nas escadas em frente ao Borsen. Ele só queria falar da música que tinham tocado no baile. Não querendo parecer um camponho, tentei mostrar-me crítico, já que me parecia a forma mais fácil de dar uma aparência conhecedora. Para minha alegria, as minhas críticas revelaram-se interessantes para ele. Comentei que os músicos pareciam ter tido muita dificuldade em seguir as notas e que a atuação deixará um pouco a desejar. Quando o homem pareceu muito interessado no papel da trompa na orquestra, não hesitei em criticá-la, dizendo que era um instrumento que se deixa abafar, mesmo quando é tocado por um virtuoso. Por esta altura, os meus olhos já se tinham começado a habituar à escuridão, e notei que o homem estava confortavelmente sentado numa espécie de caixa. Olhei em volta, mas não vi outros assentos semelhantes. Enquanto falávamos, ocorreu-me que a caixa tinha contornos semelhantes aos de uma trompa. Ainda mal tinha tido tempo de contemplar esta estranha coincidência quando levei um murro em cheio na boca. Vagabundo maldito! Rugiu o homem, que se havia levantado entretanto e parecia um gigante à minha frente. Quero ouvir-te cantar, para ver se és muito melhor a manter o tom. Desatei a correr, e o que lhe faltava em musicalidade sobrava-lhe em resistência, pois, mesmo quando já ia ao fundo da rua Nigatan,
ainda conseguia ouvir os passos dele a perseguirem-me, ocasionalmente acompanhados de gritos carregados de ódio. Por ter dormido uma sesta no salão de baile, não sentia necessidade de descansar naquela noite e em vez disso dei um passeio, atravessando Slussen em direção à igreja de Catarina para esperar o nascer do sol. Comi o pão que ainda tinha e encostei-me a uma lápide na relva aromática para te escrever esta carta com uma tinta feita por mim, com carvão e um pouco de água. Agora o sol está a nascer e não desilude. As torres já começam a aparecer, as cruzes e os galos no cimo delas brilham. E, mais uma vez, Estocolmo veste o seu fato dourado. Mal de quem se queixa só por ter um lábio aberto. Capítulo 2. Querida irmã, passaram-se alguns dias desde que pude escrever-te. Uma vez que já não me atrevo a mostrar a cara em Bexcan, tenho passado as noites ao relento, onde me parece melhor, e por isso tenho desfrutado do tempo maravilhoso do início do verão. Frequentemente, também consigo dormir umas horas nas tabernas, mas, se o taberneiro se mostrar demasiado atento, há sempre outros lugares para os que não exigem muito. Um breve passeio, e encontro logo um celeiro, um campo ou uma cama de ervas. Que mais se pode desejar, para além de descansar no ventre da mãe natureza, com as folhas a fazerem de almofada e uma manta de estrelas a cobrir-nos? De manhã, os sinos das igrejas acordam a cidade. Mais uma vez atravesso as pontes para encontrar algo para comer e beber um pouco de um poço. É de um dos muitos estabelecimentos da cidade que te escrevo, fortalecido por um café matinal e por um pedaço de pão, enquanto molho a pena nas borras. Eu e o meu amigo Ricard Silvan juntamo-nos à companhia de uns jovens cavalheiros cujos pais fazem comércio ao longo da ponte Skepsbron. Os cavalheiros têm dinheiro de sobra, e, quando eu e o Silvan os divertimos, frequentemente apelamos à sua generosidade. Eu e o Silvan competimos para ver quem é capaz de aguentar mais do que nos é oferecido. O que conseguir manter-se apoiado numa perna durante um minuto inteiro é considerado vencedor e recebe o título de majestade da noite, sendo coroado com uma terrina de sopa. Eles riem até as lágrimas. Irmã, a alegria deles parece não ter fim, e o mesmo posso dizer da bebida. Oferecem-nos cervejas de todos os tipos, araque e aguardente em abundância, mas é o vinho que mais me agrada, querida irmã, um líquido rubro, como raios de sol servidos em copos e garrafas. Há mais tabernas do que é possível contar, uma em cada porta, e a luz do interior escoa para a rua, transformando a noite em dia. Passamos de uma para a seguinte, com os braços sobre os ombros uns dos outros, até que, um a um, todos caem e vão para casa. O Ricard Silvan, citadino nato, não partilha a minha paixão pelo ar livre e dorme aconchegado em frente à lareira, em casa de um primo, algures para lá da ponte Nibron. Quando estávamos a saciar a nossa sede numa cave em Soranigatan, rebentou uma briga violenta. Uma caneca atirada passou-me a milímetros da cabeça e estilhaçou-se contra a parede atrás de mim. Um bando de marinheiros estrangeiros levantou-se. Começaram a gritar uns com os outros num linguajar estranho, e, antes que dessemos por isso, a briga havia rebentado em pleno. Refugee-me de Bexo de Mesa. Quando um dos homens caiu no chão, os outros decidiram fugir. Do meu esconderijo vi que o homem caído estava muito ferido. Por um lado, devido aos golpes que receberá e, por outro, porque tinha tido o azar de cair e pousar a mão em cima dos cacos de uma garrafa, o que o fazia jorrar sangue do pulso. Quando o perigo parecia ter terminado, aproximei-me do homem e comecei a examinar-lhe os ferimentos. O ferimento no pulso parecia ser o mais grave e era de um tipo que me habituara a ver nos meus anos em Karlskrona. Apliquei os ensinamentos recebidos e fiz pressão na ferida, que depois cobre com um pedaço de tecido que arranquei da manga do marinheiro. Depois cobre o braço todo e amarrei-o, fazendo estancar o sangramento. O marinheiro mal deu conta de mim enquanto o fazia, sentado no chão e a balançar o corpo para trás e para frente como estava. Murmurava na sua língua. Os amigos dele chamaram-lhe puta mulher e recusaram-se a retractar-se. Explicou-me um homem de nariz vermelho que assistira a tudo, divertido. E ela agora ainda vai ter menos vontade de andar a cometer traições quando vir o marido aparecer em casa com a cara neste estado. O homem riu-se da própria piada. Taberneiro. Traz uma bebida para consolar este desgraçado e uma dose quádrupla para o cirurgião. Ele está vivo. E, assim, recebi os cumprimentos do taberneiro. Deram-me de beber, e toda a gente queria pagar-me copos como recompensa. O ferido ficou sentado até um carpinteiro seu amigo o ajudar a levantar-se, altura em que, com uma expressão vazia e sem dizer uma só palavra, saiu a cambalear para a noite, lá fora. Este episódio lembrou-me do que me trouxe a Estocolmo, mas tenho de admitir que, depois de me oferecerem tantas bebidas, a minha mente vagueou para outros lugares. Fortalecido pela minha popularidade, decidi pôr em prática a fórmula do Silva. Partilhei um cachimbo com um dos cavalheiros que encontramos e pedi-lhe um empréstimo de 20 shillings para arranjar um alojamento melhor. A reação dele não foi a que eu esperava. Empalideceu um pouco e pareceu envergonhado. Sem dar justificações, pediu licença e levantou-se da mesa. Fiquei confuso, pois a quantia não era avultada, tendo em conta a liberalidade com que ele gastava o seu próprio dinheiro. Estava zonzo de tanta bebida e não voltei a pensar no assunto. O burburinho em volta das mesas foi diminuindo com o avançar da noite, e, quando já não via nenhum dos meus amigos, decidi que estava na hora de ir dormir. Na rua, encontrei o Ricard Silvan à minha espera. Ainda mal tinha conseguido pôr-lhe um braço por cima do ombro quando ele me agarrou pelos colarinhos e me atirou contra a parede, fazendo-me bater com a nuca. Blix, SU imbecile. É verdade que pediste um empréstimo de 20 shillings ao Valin para não dormires ao relento? Eu não podia negá-lo. O Silvan largou-me, fazendo-me cair no chão com estrondo. Ele encostou-se à parede e tapou a cara com as mãos. Eu fiquei sem fala até que ele se virou novamente para mim e viu a minha expressão confusa. Resignado, fingiu que me ia bater e pôs-me um braço em volta do pescoço. Christopher, disse, se pedires uma quantia tão pequena, o Valin vai perceber que estás a enganá-lo. Expliquei que nós os dois recebemos muito poucos recursos das nossas famílias, cujas propriedades um dia vamos herdar.
E depois tu deixaste claro que não passamos de dois charlatães que não têm um tostão. Mas o que devia ter feito? Estamos realmente falidos. O Sylvan suspirou e revirou os olhos. O que devias ter feito, Christopher, era inventar um motivo para precisares de um empréstimo maior, dizer que precisas de uma peruca nova ou de comprar um colar de pérolas para oferecer à tua mãe, referindo que já tinhas gastado o teu dinheiro noutros luxos, e dizê-lo como se fosse a coisa mais natural do mundo. De homens como este é mais fácil obter um empréstimo de 3 ou 5 riksdaler do que mendigar alguns shillings. Mas e as nossas roupas? Estamos vestidos como mendigos. Quem haveria de acreditar que somos filhos de gente fina? Tens de os fazer acreditar na tua mentira. São precisos 2 para uma mentira ser bem-sucedida. Um para contar a mentira, outro para acreditar nela. Fiquei sem resposta, e o Sylvan não conseguiu conter uma gargalhada. Pode ser estúpido como uma porta, Christopher Blix, mas ao menos és um estúpido honesto. E talvez essa tua honestidade possa vir a ser-nos útil. A partir de agora, falas comigo antes de pedires empréstimos aos nossos novos amigos. O Sylvan, que agora parecia ter recuperado o bom humor, levou a mão ao colete e tirou um porta-moedas. Enquanto tu nos denunciavas ao Valen, ao menos eu consegui sacar uma boa maquia ao Montel, a quem disse que precisava de comprar uma bengala com punho de prata, compra que era urgente por ter visto um tenente-coronel a olhar para a mesma bengala que eu e porque o meu pai, de cujos recursos dependo, estava a visitar o Geer em Finspan. Mas eu pensava que o teu pai... Interrompi o que ia dizer quando, no meio da minha bebedeira, vi o Sylvan abanar a cabeça. Christopher Blix, às vezes prevejo um futuro negro para ti. Lançou-me um olhar de censura e depois pegou-me no braço. Já está a amanhecer. Vamos lavar-nos a um poço e depois vamos a um café tomar o pequeno almoço. Capítulo 3. Querida irmã, hoje de manhã cedo fui surpreendido pela mudança do tempo, que trouxe consigo um frio que eu não sentia desde abril. Acordei com a água da chuva, que tinha formado um ribeiro que corria para o meu abrigo e me lambia as faces. As minhas roupas já estavam encharcadas, e eu estava tão gelado que todo o meu corpo tremia. Para me aquecer, levantei-me de um salto e marchei no mesmo lugar, agitando os braços. Algumas migalhas de pão e um pedaço de queijo duro serviram-me de pequeno almoço. Esperei pelo nascer do sol, para apenas descobrir que este não conseguia espalhar luz nem calor por trás de nuvens pesadas. Felizmente, a chuva tinha parado, e não vi motivo para esperar mais, portanto, dirigi-me para a cidade. O tempo sempre afetou o meu estado de espírito, como certamente te recordas. Em retrospectiva, decidirá fazer o que já adiara demasiado tempo. Uma caminhada rápida levou-me através dos prados e em direção à lá do Gardslander, com as suas casas com paredes frágeis, cujas fendas entre as tábuas às vezes eram tão grandes que nos permitiam passar uma mão e tocar nas pessoas que dormiam do outro lado. As ruas ainda estavam desertas, mas, junto à artilharia, já havia atividade e agitação. Os soldados saltavam ou marchavam sob o comando dos seus superiores. De Pacartorjet vi as lavadeiras no cais junto ao Catavet, a esfregarem roupas sujas e a baterem-lhes para secarem ao máximo naquele ar úmido. Aquela visão levou-me a pensar na minha própria aparência, coberto de fuligem e pó como estava. No Serafim, para onde me dirigia, uma aparência mais cuidada ser-me-ia útil, por isso corri para o cais para tentar persuadir uma das lavadeiras a tratar também da minha camisa. A maioria estava demasiado ocupada para sequer reparar em mim, e as que notaram sorriram e recusaram o meu pedido. Na praia havia uma rapariga a cuidar de um bando de crianças, a mais pequena das quais ainda era um bebê de colo. Cantava para ele enquanto lhe oferecia o seio. A melodia era melancólica, e as palavras que distingui formavam uma canção de embalar demasiado cruel. É assim a vida, e o dia está a chegar ao fim. Se não conseguimos respirar, o túmulo é o nosso destino. Do lugar onde me tinha posto à escuta, reparei que uma das mulheres no cais havia interrompido as suas tarefas e tinha lágrimas a caírem-lhe pelo rosto. Estava a olhar para mim sem dizer uma palavra, mas estendeu-me a mão. Talvez tivesse perdido um filho, talvez eu me parecesse com um falecido. Apressei-me a despir o casaco, puxei a camisa por cima da cabeça e estendi-lhe. Ela molhou-a na tina do sabão, deu-lhe uma esfregadela rápida, enxagou-a e estendeu-ma depois de lhe dar algumas pancadas com a pá de madeira para secar. Fiz uma vênia de agradecimento e vesti a camisa ainda molhada, agora limpa e branca. Do outro lado do clara sujo, ergueram muros, cobriram-nos com tábuas e fizeram uma ponte com 1000 varas de comprimento para permitir ao cidadão circular até Kungsholmen. Fiquei parado um bom bocado, a duvidar da estabilidade da ponte junto aos Roda Bodarna. No lago Malar nadavam gansos brancos, e as ondas chocavam com o muro de pedra e faziam abanar a ponte. Uma mulher que passava com uma porca coberta de lama riu-se e disse: "Olha, rapaz, se te segurares bem, pode chegar ao outro lado sem as sereias te fincarem os dentes nas pernas e te arrastarem para as profundezas." Respirei fundo e, apertando as cordas com tanta força que fiquei com os nós dos dedos brancos, comecei a atravessar para o outro lado. Novamente terra firme, de comigo jaquais no meu destino. Belo porteo sob a marco. Por cima do portão, vi as palavras Congle, Lazaré e a imagem de 2 leões a segurarem um escudo dourado. Ao lado dele havia um castanheiro em flor. Entrei, seguindo o caminho do outro lado do arco, mas parei pouco tempo depois. O edifício principal tinha 4 andares e uma ala de cada lado. Era o Hospital Serafimer Lazarete, conhecido como Serafim entre os habitantes da cidade. Do outro lado daquelas portas, encontrei um átrio espaçoso e abordei um jovem que caminhava apressadamente sobre o chão de pedra, para alguma tarefa urgente. Expliquei-lhe ao que ia. O professor Martim, respondeu, não é visto no Serafim desde o ano de Nosso Senhor de 1788, e devemos dar graças por isso, pois esse foi também o ano da sua morte. Fiquei sem palavras. O homem lançou-me um olhar piedoso.
Queria falar com o Roland Martin pessoalmente ou pode falar com seu sucessor. O professor Agstrom está na sala de anatomia, na ala norte. Limitei-me a assentir. Suba ao andar de cima e depois siga pelo lado direito. A meio caminho, deparei-me com um odor que conhecia bem e que nunca hei de esquecer. O cheiro da morte. Lá em cima encontrei uma porta entreaberta e pela fenda deparei-me com uma visão macabra. Numa mesa jazia o cadáver de um homem, aberto da cabeça ao abdômen. A pele fora puxada para os lados, expondo as entranhas. O peito estava erguido por meio de ganchos fortes. Restava apenas metade do rosto, depois do crânio e da musculatura da face terem sido expostos. 2 olhos brancos fitavam o tecto. Foi então que reparei no homem que estava ao lado do cadáver. Veio à minha procura. Perguntou enquanto voltava a investigar a barriga aberta do morto. Ando à procura do professor Agstrom. Respondi, notando que tinha um certo tremor na voz, não tanto por causa do morto, mas mais por causa do professor. Suponho que teria cerca de 40 anos. A avaliar pela aparência, tinha uma excelente saúde, usava apenas um colete por cima da camisa, por cima deste um avental de couro apertado em volta da cintura, e tinha as mangas arregaçadas. So you. Pode entrar, se a visão disto não lhe fizer muita confusão. Pousou a faca e começou a lavar as mãos numa bacia de porcelana. Em que posso ajudá-lo? Chamo-me Johann Christopher Blix, disse eu, tirando o chapéu, e desde 1788 fui aprendiz do mestre Hoffmann em Karlskrona. Emanuel Hoffmann? Exato, senhor professor. Nesse caso não é de espantar que não tenha mostrado a menor perturbação ao ver uma imagem que faz a maioria dos meus visitantes empalidecer e correr para a janela mais próxima, comentou Agstrom. Se passou os anos da guerra em Karlskrona, o senhor é que é o professor, e eu o aprendiz, pelo menos no que toca à visão da morte e da degradação. O professor Agstrom mandou-me sentar e perguntou-me pelas minhas experiências em Karlskrona, enquanto pedia um bule de café, que ao fim de alguns minutos foi trazido por uma mulher vestida de branco. As palavras saíram-me em catadupa. Nunca tinha falado dos terríveis anos da guerra, nem mesmo a ti, minha irmã, e já estava na altura de o fazer. A frota de guerra regressou pelo Osterjon no inverno de 1788, com um navio capturado aos russos em Oglan. Chamava-se Vladislav, um navio com 74 canhões. A frota naval ainda mal havia chegado ao porto quando o gelo se instalou, e os doentes vindos do Vladislav começaram a exibir um tipo de enjoo que nunca se tinha visto. Os afetados pela doença foram rapidamente acometidos de febre e calafrios. A sua pele começou a ficar amarela, e as pernas e braços encheram-se de bolhas. Em alguns, a doença afetava os pulmões, e tossiam até ficarem com os lábios azuis. Ao fim de alguns dias, a febre desaparecia tão depressa como havia surgido, apenas para regressar com força renovada, uma semana mais tarde. Vi os mais fortes sobreviverem a 10 surtos destes antes de sucumbirem, nessa altura transformados em velhos, com as costas curvadas e o olhar vazio. O inverno foi intenso, e todas as superfícies foram transformadas em camas. Cada vez mais pessoas adoeciam, não apenas os marinheiros, mas também os habitantes da cidade, até o hospital estar a arrebentar pelas costuras. Tornei-me moço de recados e mais tarde aprendiz do mestre Hoffmann, por volta do ano novo. Serviu até a sua morte, depois da qual permaneci no hospital durante mais 3 anos. O mestre esperava que a infecção diminuísse na primavera, mas acabou por acontecer o contrário. Milhares de pessoas morreram, enquanto novos recrutas atravessavam o país para tomar o lugar dos falecidos, apenas para adoecerem também. O professor interrompeu-me. Foi a febre que causou a morte do Emanuel Hoffmann? Só o conheço de ouvir falar. Não, respondi, foi uma bala de canhão russa que matou o meu mestre. Em junho, a frota partiu para leste para continuar a campanha contra os russos, e o Hoffmann foi com eles. Por haver falta de ajudantes, eu também fui com ele, a bordo do Tapereten, construído por Chapman em Karlskrona, com 64 canhões. Encontramos os russos a sul de Olan e trocamos tiros até que o inimigo decidiu bater em retirada. Eu tinha subido ao cordame, uma vez que nunca havia testemunhado uma batalha naval, e não consegui resistir à tentação de assistir. Ajudar o mestre a espalhar serradura pelo convés para absorver o sangue derramado, para não escorregarmos se houvesse muitos feridos, e aproveitei a oportunidade no momento em que ninguém estava a ver. Estava num ponto tão alto que consegui avistar o Tapereten de cima e ver a bala a voar por cima das ondas. Atingiu-nos a estibordo, e do outro lado do navio vi um corpo despedaçado cair em cima de um monte de farpas em chamas. Foi assim o fim de Hoffmann. E tanto eu como a tripulação demos graças por o combate ter terminado depressa, pois eu não teria sido grande ajuda para a tripulação inteira, sem as instruções do meu mestre. A frota regressou a Karlskrona, e foi ali que permaneci durante o resto da guerra. No entanto, a febre havia piorado. Com as velas da frota fizemos uma tenda suficientemente grande para abrigar 5.000 doentes e agradecemos a Deus por o outono de 88 ter sido tão frio que pudemos deixar os mortos ao ar livre. Quando a primavera chegou, tínhamos menos doentes, e o pior já parecia ter passado. Fiquei lá para ajudar enquanto fosse preciso. Quando os mortos do inverno foram enterrados, pudemos ir de casa em casa tirar os mortos das suas camas, onde haviam sido deixados quando foram apanhados pela febre. O professor Agstrom observou-me com um olhar firme enquanto eu terminava a minha história. E depois veio para Estocolmo. Estou certo ao supor que me procurou na esperança de continuar o seu percurso como cirurgião? Não posso negá-lo. Hagstrom suspirou. Vemos muitos como o senhor, Blix, demasiados. Durante a guerra, a necessidade foi grande, e qualquer pessoa com um par de mãos capaz era melhor do que não ter ninguém. Mas as coisas já não são assim. Veja o nosso hospital. Tiramos a medicina e a cirurgia do domínio dos artesãos e elevamo-la à ciência. O professor levantou-se, incitado pelo seu próprio discurso, e debruçou-se sobre o cadáver.
O Blix sabe dizer-me o nome deste osso? Tive de admitir que não sabia. Qual é o melhor ponto para prender a veia que corre debaixo da pele neste ponto? Mais uma vez, limitei-me a abanar a cabeça. O Emanuel Hoffmann alguma vez disse ao Blix qual pensava ser a origem da febre. Ao ouvir a pergunta, soltei uma exclamação de alegria, pois finalmente sabia a resposta. O mestre disse-me que a doença vinha de uma espécie de cheiro que emana das águas estagnadas e dos pantanos. Hagström Soryu. Massa expresso do SU Olher era triste? Era a opinião dele. Hoje em dia temos outra. Infelizmente, o seu mestre era da velha escola, hábil a separar os membros com uma faca, mas sabia pouco mais. Hagström Olhuim volta e levantuam espesso volume encadernado, a curo de uma prateleira na parede estenduemo. Oblix ontende alguma coisa disto? As letras eram-me familiares, mas formavam palavras que não faziam sentido. Foi essa a minha resposta, e Hagström baixou os ombros ao ouvir a resposta. Lamento, mas não há muito que possa fazer por si neste momento, Blix. Ainda assim, franziu as sobrancelhas, pensativo, e a sua expressão animou-se. Espere aqui um momento, disse, dando meia volta e deixando-me a sós com o morto. Nesse momento roubei uma coisa, irmã. Admito-o e arrependi-me assim que o fiz, mas, quando me preparava para devolver, ouvi os passos de Hagström no corredor, e a oportunidade tinha passado. O professor entrou com um pequeno caderno escrito numa língua que eu entendia. Homens menos capazes do que o senhor tornaram-se cirurgiões competentes sem saberem ler francês, disse Hagström pondo-me o caderno na mão. Escrevi este resumo por minha iniciativa, para ajudar os meus alunos nos seus estudos. Prepare-se bem e talvez se qualifique para iniciar os estudos já no próximo ano, embora não possa dar-lhe certezas. Hagström Olhumi novamente com uma expresso concentrada, no SU rosto intelligent e aberto. Tem o casaco manchado de sangue, Blix. É seu? Abanei a cabeça. Hagström aproximou-se e curvou-se sobre mim. Os seus olhos têm um tom amarelado quando deviam ser brancos. Como é a sua vida, Blix? Bebe muito? Senti-me corar, o que deve ter dado a Hagström a resposta que procurava. Venha aqui, Blix, veja isto. O professor levantou um pouco a carne do abdômen do morto e revelou uma protuberância fedorenta, coberta de altos. Isto é o fígado do homem, Blix, e foi o que o matou. Se tivesse bebido menos, ainda estaria entre nós. Órgãos arruinados como este encontram-se em muitas pessoas desta cidade e puxam-nas para a campa como ímãs. Que isto lhe sirva de lição sobre moderação. O medo deve ter sido aparente no meu rosto, porque o olhar do professor encheu-se de compaixão. Tirou uma bolsa bordada do bolso do colete e extraiu moeda após moeda, que ia pousando na mesa, até que pareceu mudar de ideias e despejou todo o conteúdo da bolsa, fazendo um monte em cima da mesa. Leve isto, Blix, e cuide de si, para eu poder ter o prazer de o encontrar na minha aula de anatomia na próxima primavera. Fiquei sem palavras. Devia haver quase 20 riksdaler em cima daquela mesa. Um tesouro maior do que eu alguma vez sonhara. Recolhi as moedas, guardei-as nos bolsos e fiz uma vênia e depois outra e mais outra. As lágrimas corriam-me pelas faces, em parte por gratidão, mas especialmente pela vergonha de ter roubado aquele bom samaritano, aquele homem bondoso cujo gesto eu retribuíra de forma tão maldosa. Vi que os olhos do professor também se tornaram brilhantes ao verem a minha comoção. Estendeu a mão, sem dizer nada, e eu peguei-lhe e beijei-a. Quando eu estava a sair, fez-me uma última pergunta com voz rouca. Só mais uma coisa. Johann Christopher, que idade tem? No inverno, vou fazer 17 anos, se Deus quiser, respondi no mesmo tom. Capítulo 4. Querida irmã, aqui os dias são maravilhosos, e as noites repletas de abundância e felicidade. Despedi-me das minhas noites ao abrigo das copas das árvores para lá de lá do Gardslande e entre os túmulos da igreja de Catarina e, com uma parte do dinheiro que o Hagström me deu, aluguei um quarto na zona de Pomona, em Overskarargrand. Foi uma visão de cortar a respiração. Das janelas do sótão, os telhados estendem-se até onde a vista alcança e brilham como ouro polido sob a luz do sol. Agora tenho a minha própria cama, no topo desta cidade dourada, onde os raios do sol chegam muito depois de as ruas estarem mergulhadas na penumbra. À noite, as luzes da cidade chegam até mim, e, quando ergo o olhar, as estrelas parecem muito mais próximas. Tenho um lugar no chão em frente ao fogão para o Silvan. Enquanto partilhávamos uma garrafa, discutimos a nossa nova situação e pensamos como podíamos arranjar mais dinheiro até eu estar pronto para começar a estudar no Serafim. Gabamo-nos e rimo-nos enquanto dávamos palmadinhas nas costas um do outro e brindávamos. Rapidamente percebemos qual era a melhor forma de gerir a nossa fortuna, os meus quase 20 riksdaler e os 4 que o Ricard conseguirá emprestados do Clemens Montel. O dinheiro não ia durar para sempre. Cada um daqueles riksdaler tinha de ser multiplicado. Para ganharmos mais, temos de fingir ser exatamente o contrário do que somos. 2 jovens com berço, vítimas da avareza dos pais, mas em vias de herdar grandes fortunas. O tipo de jovens a quem emprestar dinheiro parece um investimento no futuro. Com estas palavras, o Silvan pôs-me um braço pelos ombros e fomos ao alfaiate junto ao Ferken. Levamos uma mão cheia de riksdaler e escondemos o resto dentro do meu colchão de palha. A princípio, o alfaiate recusou-se, mas tornou-se muito cooperante quando lhe mostramos o dinheiro. Procuramos cuidadosamente nas gavetas e armários roupas da melhor qualidade, mas usadas o suficiente para terem um preço razoável. Experimentá-las foi um prazer que nunca hei de esquecer. Como 2 jovens nobres, fizemos caretas, batemos palmas e fingimos elogiar-nos um ao outro em francês enquanto nos víamos ao espelho. Magnifique, Monsieur von Blix. Bem pode dizê-lo, senhor de Silvan.
Compramos coletes com bordados vermelhos e roxos, cada um seu casaco com bordados dourados nos punhos, camisas novas e calças pelos joelhos feitas de pelica, com meias altas e sapatos com fivelas vistosas. O Silvan encontrou uma peruca de crina de cavalo em muito melhor estado do que a peruca ruiva que usará até então, ao passo que eu continuei a escolher usar o meu cabelo louro num rabo de cavalo, embora agora cuidadosamente penteado com um pente de marfim e preso com uma fita junto ao pescoço. Lado a lado em frente ao espelho, mal podíamos acreditar nos nossos olhos. Abraçamo-nos com a emoção do momento. O Silvan passou muito tempo a queixar-se do preço que o alfaiate tivera a ousadia de cobrar, e depois pusemos o dinheiro em cima da bancada e saímos. E assim disse adeus não só às roupas gastas e às noites passadas sob as estrelas, mas também aos estabelecimentos que havíamos frequentado até ali, onde os bêbados vomitavam para cima dos seus companheiros de mesa, passavam prostitutas de uns para os outros e se pegavam a pancada sempre que a oportunidade surgia. Em vez disso, passamos a frequentar o Borsen, as caves famosas da cidade e os bailes no palácio. É engraçado como as pessoas se dispõem prontamente a ajudar quem não precisa de ajuda, ao mesmo tempo que se desviam do caminho para não terem de ver os pobres. Rapidamente nos tornamos amigos de filhos de condes, homens nobres e chefes das guildas e tentávamos sempre mostrar-nos graciosos, divertidos, animados. Irmã, lembras-te de quando te contei do meu primeiro baile em Slottsbacken, onde deixamos alegremente que nos deitassem vinho para cima, nas galerias? Desta vez não tivemos dificuldade em entrar nos bailes e espantamo-nos com a prontidão com que os intrusos que rastejavam pelo chão se deixavam humilhar em troca de bebida. Encontramos uma situação em que nunca mais tivemos de pagar por nada do que comíamos ou bebíamos, bastando para isso procurar a companhia dos que estavam dispostos a oferecer. E assim passamos muitas noites de verão. Quando já era claro que pertencíamos ao grupo das festas e todos perguntavam por nós sempre que a nossa ausência se fazia notar, começamos a pedir dinheiro emprestado. Escrevíamos notas promissórias em troca dos empréstimos, com as assinaturas que havíamos ensaiado diligentemente a esta mesma mesa e com a mesma pena de ganso com que te escrevo agora. Nenhum dos nossos novos amigos revelou o menor ceticismo. Para eles, o dinheiro não tinha valor, mas a nossa amizade e companhia eram muito apreciadas. À noite, virávamos os bolsos para cima do colchão em Overskarargrand e notávamos que os nossos 24 riksdaler se tinham transformado em 30, depois em 40 e que agora haviam duplicado. Registávamos as nossas dívidas e distribuíamos os ganhos da noite para pagar alguns empréstimos mais antigos. Ao fim de pouco tempo, ganháramos a confiança de todos, e se um benfeitor relutante expressasse dúvida, pedíamos emprestado a um dos anteriores o suficiente para lhe pagar. Desta forma, o saldo do colchão foi aumentando. Os 50 transformaram-se em 70, os 70 em 90. Querido Christopher Blix, amado irmão e apreciado companheiro, disse o Silvan um dia quando regressou de um passeio ao sol, ao longo das Kepsbron, diz-me, alguma vez ouviste falar do Lomber? Sim, claro, respondi, é um jogo de cartas, não é? Como o Faraó? Sim e não. O faraó é um jogo em que a sorte dita quem ganha. No Lomber, é a Parisha, a sorte neocanta. A que se deve este interesse por jogos de azar, Ricard? Perguntei, sentando-me na cama e saboreando o calor como um gato. E foi então que ele explicou. Muitos dos cavalheiros estão obcecados com o lomber, e grandes somas trocam de mãos às mesas de jogo, todas as noites, nos salões onde se pode jogar sem a interferência da polícia. Eu disse imediatamente que me opunha a apostar o nosso dinheiro em jogos, porque o risco me parecia muito superior à possibilidade de ganharmos. Espera, Christopher, não me deixaste explicar até ao fim. Protestou o Silvan. Há partidas e partidas. Encontrei o Block em Logarden. Conheceste-o na ópera na semana passada, lembras-te? Ele falou-me de umas noites que são organizadas pelo seu amigo Karsten Vicari. O Vicari seleciona previamente os seus convidados, com base em 3 critérios: riqueza, maus hábitos de bebida e natureza crédula. Há 5 jogadores por mesa, mas 4 conspiram contra o convidado, que não tem qualquer outra possibilidade a não ser perder o dinheiro todo. Chamam ao pobre coitado a lebre, e está subentendido que eles são os cães. Comunicam sem palavras, por meio de gestos e sinais. Os conspiradores partilham o ganho igualmente entre si, à exceção do anfitrião, cujo ganho é a dobrar. Sim, e então? Perguntei, mas não podia negar que despertara o meu interesse. Christopher, há um lugar livre a uma dessas mesas. E esse lugar foi-me oferecido. O risco é mínimo, e o Block garantiu-me que só preciso de ter um conhecimento rudimentar do jogo. Se a lebre for suficientemente gorda, podemos duplicar o nosso tesouro numa noite, Christopher. 200 Riksdaler. Foi como se o meu estômago tivesse sido invadido por um enxame de abelhas. Sentei-me na cama tão depressa que fiquei zonzo. Fui buscar uma garrafa de vinho e 2 copos e enchi-os. Brindamos. Ao Silvan e ao Bliss, gritei. Jovens, belos e em breve mais ricos do que nunca. Ao Blix e ao Silvan, respondeu ele, e aos 200 riksdaler ou mais. Saímos para comprar um baralho de cartas nessa mesma tarde e jogamos partidas sucessivas de lomber até o Ricard compreender as regras do Carl Gustav Block, mas logo chegou a hora de nos pormos bonitos e de nos dirigirmos para Sortorget e para nossa diversão nocturna. O jogo não parecia difícil. Das 40 cartas, são dadas 8 a cada um dos jogadores. À vez e por ordem, cada um faz apostas relativamente a quantas rondas tenciona ganhar com as 8 cartas. O mais ousado escolhe o trunfo. Tal como na vida, declarou Silvan, esfaziendo o copo. Capítulo 5. Na quinta-feira à noite arranjamo-nos, com perucas empoeiradas e gravatas novas. Inspecionamo-nos mutuamente com um olhar crítico, escovamos os cabelos e a caspa dos ombros e das golas e esvaziamos o colchão de todo o nosso tesouro. O grupo ia reunir-se às 7 horas numa sala que o Karsten Vicari tinha reservado atrás do Terra Nova, em Gaffelgrand, que em tempos foi uma taberna, mas que agora só abria para marinheiros e convidados selecionados.
O relógio da igreja de Nikolai indicava que faltava um quarto de hora quando subimos pelas pedras em Overskarargrand. O calor era opressivo, e o ar parecia formar ondas. Tínhamos o coração na boca devido à responsabilidade depositada no Silva. Um ataque vindo das sombras podia representar a sorte grande para um criminoso. As nossas preocupações revelaram-se desnecessárias. A caminhada ao longo da rua Vasterlangata em direção à Praça Jartorget e daí até o castelo fez-se sem incidentes. No terra nova fomos recebidos pelo bloco, que nos apresenta ao vicare. O primeiro não conseguiu evitar lançar uma piscadela de olho conspirador ao Silvan e indicar a lebre com um gesto discreto, a qual veio a revelar-se um alemão com vestes caras e uma corrente de ouro pendurada do colete. Foi oferecido vinho enquanto as mesas eram preparadas, e, depois de bebermos, cada pessoa foi levada à sala de jogo pela mulher do anfitrião. No momento em que me preparava para entrar, seni uma mal contra o meu paidoi, surpreendido, erguei o olhar e6 o Carl Gustav Bloch a banner cabica. Sussurrou-me ao ouvido, só os jogadores, se não te importas. Não queremos que a presa sinta que há o perigo de alguém estar a ver as cartas por cima do seu ombro. Olhei para o Ricard, que já estava na sala, prestes a sentar-se no lugar que lhe fora designado à mesa. Não te preocupes, Christopher. Espera por mim no KYPN. Vou ter contigo assim que a partida terminar. Dá-me alguns chalins. Limitei-me a encolher os ombros e a desejar-lhe boa sorte e depois saí. No KYPN, em frente à Bancouse, a festa já estava a correr em pleno. Um homem corpulento com o nariz vermelho escuro deslizava o arco sobre as cordas do violoncelo, acompanhado por um tipo careca que tocava uma flauta. Os instrumentos combinavam-se para formar uma música belíssima. Sentei-me a uma mesa e descobri que não sentia falta de companhia. A música era mais do que suficiente. Pus uma moeda de 12 chelins em cima do balcão, pedi um danziger e disse à rapariga que estivesse atenta à minha caneca e que a enchesse assim que lhe visse o fundo. Sentia-me com um estranho humor. Normalmente, quando bibo, sou inundado por uma sensação de alegria e fico zonzo, como se tivesse estado a rodopiar. Desta vez foi diferente. Lembrei-me do alto que o professor Agstrom me mostrará na barriga do cadáver. Ao olhar em volta para os meus companheiros e companheiras de bebedeira, constatei que já não me pareciam bonitos ou alegres. Exibiam os seus dentes castanhos em risos de luxúria e troça. No espelho atrás de um candeeiro na parede, vi o meu próprio reflexo, ainda jovem, mal feito adulto, mas com pele pálida e membros magros. Eu não era um deles, mas naquele momento dei-me conta de que era provavelmente aquilo em que me ia transformar. Não há encantamento a pairar sobre o meu modo de vida que possa poupar-me ao peso da carne. Também o meu nariz acabaria por inchar como um cacho de uvas, a minha barriga acabaria por entumecer e formar um alto daqueles por causa da bebida. Jurei que aquele não seria o meu destino. Ia pegar na minha parte dos 200 riksdaler e usá-la para outra coisa. O dinheiro deveria ser suficiente para pagar ao Agstrom o que me dera, para ter um tecto sobre a cabeça durante toda a primavera e mais tempo ainda, para arranjar quem me ensinasse um francês razoável para desvendar os mistérios dos livros de cirurgia nessa língua e ainda para oferecer aos meus colegas comida e bebida enquanto juntos estudávamos o legado de Linneu, CL e Acrel. Dedicaria a minha vida a ajudar ricos e pobres, sem cobrar nada aos carenciados. Quando a próxima guerra chegasse à nossa costa, eu e os meus irmãos iríamos combater o contágio se fosse necessário. Nunca mais haveria órfãos obrigados a cavar buracos e a encher valas comuns com os seus pares. Quando eu fosse mais velho, arranjaria uma mulher e traria filhos ao mundo. Seria um bom pai, não irascível e indiferente, não bêbado e ameaçador, nunca iria bater nem castigar. Os meus filhos cresceriam sem que lhes faltasse nada. Despertei do meu devaneio quando um grupo que estava a dançar formou uma cadeia e se pôs a bambolear-se à volta da minha mesa. Devo ter estado sentado mais tempo do que julgava, porque a sala já estava quase vazia. Perguntei as horas a um cavalheiro que tinha um relógio pendurado de uma corrente, e ele disse-me que era quase meia-noite. E ainda não havia sinal do Silva. Talvez tivesse voltado para Overskarargrand, pensando que eu me fartara de esperar e que fora para casa. Chegado a Overskarargrand, também não vi sinais do Ricard Silva. Abri a janela e debrucei-me para fora para respirar um pouco de ar fresco. Por cima das águas erguia-se uma meia-lua majestosa rodeada de um remoinho de pó de estrelas, perfeitamente refletida nas águas imóveis. Deixei-me cair no colchão e contemplei aquela bela visão até já não conseguir manter os olhos abertos. Acordei lavado em suor e sequioso como um náufrago. Não tinha forma de determinar que horas eram, mas a lua já fizera um longo percurso. Pus-me à escuta no meio da escuridão, tentando identificar a respiração do Ricard, e tacteei com o pé no chão, mas ainda estava sozinho. Levantei-me para ir buscar água ao balde junto às escadas e acendi uma vela para não cair. Quando me aproximei das escadas, ouvi um som e não consegui perceber se era humano ou de um animal. Com uma mão a proteger a chama, desci, descalço e em silêncio. Quando cheguei ao fundo das escadas, deparei-me com a silhueta trêmula do Ricard Silva. Chorava desesperadamente, com o rosto enterrado nas mãos. Quando se virou, vi que as lágrimas tinham formado riscos no pó branco com que cobrira o rosto. A peruca estava desgrenhada, e tinha as roupas cobertas de lama. Demorei muito tempo até conseguir fazê-lo falar. Só consegui quando pousei a vela na escada, pus os braços à volta dele e o balancei para trás e para frente até o fazer parar de tremer e de chorar. Era eu, Christopher. Se surf ele, a Libra era eu. Eles traíram-nos, minha irmã. O Karsten Vicari, o Karl Bloch e os seus comparsas usaram o suposto alemão, que era tão de Estocolmo como nós. Enganaram-nos por serem exatamente como nós. Com todos os enganos a que sujeitamos as pessoas à nossa volta, tornamo-nos crédulos e deixamo-nos convencer de que éramos os únicos capazes de se apropriarem de ouro não merecido. Os jogadores não eram os filhos de mercadores ricos que afirmavam ser.
Eram como nós, saídos da sarjeta, e nós e os nossos 100 riksdaler tornamo-nos presas fáceis. Tiraram todas as moedas ao Ricardo enquanto ele pensava que a perda era fingir, mas, quando o jogo terminou, o dinheiro foi dividido, acompanhado de risos escarninhos. Quando ele protestou, bateram-lhe e atiraram-no para a rua. Christopher, disse o Silva enquanto encostava a testa ao meu ombro, desta vez estamos mesmo perdidos. Quando chegar à altura de cobrarem as nossas dívidas, vão atirar-nos para a prisão. Só vamos recuperar a nossa liberdade quando já formos velhos. Vão mandar-nos para uma casa de correção e vão prender-nos ao trabalho numa fábrica para o resto da vida, sob os açoites do cinto do capataz. Continue calado. No meio intimo, to duo meio ser gritava, neo. Quando a vela se apagou, a minha imaginação iluminou as trevas, e, tal como no meu devaneio no KRYPIN, vi o nevoeiro fechar-se sobre o meu futuro prometido.